tarde a todos. Eu me chamo Júlio César Ramos, sou pesquisador de manejo e conservação do solo da EPAGRE de Campos Novos e atuo principalmente na questão da influência do manejo na erosão hídrica e na influência do manejo na qualidade do solo. Igualmente trabalho sobre a questão de como a gente pode estar melhorando a qualidade física do solo através do manejo e igualmente como a gente pode estar contribuindo para a diminuição das perdas de solo e perda de água através do manejo. A temática que nós vamos abordar hoje, ela foge um pouquinho do que eu trabalho no dia a dia, porém, devido ao fato de estarmos vindo de uma safra relativamente seca, né, com volume de chuva abaixo da média, eu acho que esse tema é bem oportuno. Então nós vamos estar vendo aqui se a gente pode estar contribuindo de alguma forma para estar melhorando a disponibilidade de água para as plantas, ou o que a gente está fazendo, de certa forma, que está piorando essa disponibilidade de água para as plantas. O título da apresentação, o título da nossa conversa hoje é Manejo conservacionista do solo como forma de aumentar a retenção de água nos solos. Como eu falei, nós vamos conversar um pouquinho aqui agora sobre como nós podemos estar melhorando a retenção e a disponibilidade de água para as plantas através do manejo. Eu dividi a apresentação em 3 partes. Primeiramente, nós vamos falar um pouquinho sobre temas relacionados ao assunto, uma pequena contextualização. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a água no solo, como é que a água se comporta no solo, como é que ela infiltra, o que influencia nessa infiltração, como é que a água é armazenada no solo, como é que ela fica disponível para as plantas e o que a gente, e na sequência, o que a gente pode estar fazendo para melhorar ou o que a gente está fazendo que está piorando a disponibilidade de água para as plantas através do manejo. Iniciando a apresentação, nós vamos ver agora um pouquinho sobre a influência do clima sobre o regime hídrico aqui no estado de Santa Catarina. E como eu falei, nós estamos vindo de uma safra relativamente seca. Na verdade, desde maio de 2019, se a gente for parar para lembrar, né, maio teve uma precipitação talvez até acima da média. De junho para frente, a precipitação ela ficou praticamente em todos os meses abaixo do esperado, tanto em 2019 quanto em 2020. E segundo levantamento pelo CEPA da EPAGRE, em aproximadamente 68, quase 69% dos municípios do estado, essa estiagem ela foi caracterizada, ela foi considerada como uma estiagem de nível baixo ou médio. Já em 31% dos municípios do estado de Santa Catarina, essa estiagem ela foi considerada severa. E essa estiagem severa, ela é aquela estiagem onde afeta, vamos dizer assim, significativamente a produtividade, com perdas na produção, na produtividade, próximo ou até acima de 50%. E essa estiagem severa ou alta, ela ocorreu principalmente na mesorregião serrana, onde 63% dos municípios da mesorregião serrana apresentaram estiagem considerada alta. Em segundo lugar, a região mais afetada foi a mesorregião oeste, com aproximadamente 37% dessa mesorregião com estiagem considerada alta. Porém, o padrão das estiagens foi distinto nessas duas mesorregiões. Já nas regiões de Curitibanos e Campos de Lages, essa estiagem severa ocorreu principalmente no segundo semestre de 2019. Já na região oeste e extremo oeste, essa estiagem mais alta ocorreu principalmente nos primeiros meses de 2020. E isso acarretou em quê? Em necessidade de abastecimento emergencial de água. 173 municípios tiveram que fazer abastecimento de água nesses últimos meses. E principalmente esse abastecimento teve que ser feito na região oeste e extremo oeste, em menor quantidade na região do Vale do Itajaí e na região serrana. E mais de 80% desse abastecimento ele teve que ser feito principalmente no meio rural. Mas por que a gente teve um ano seco? Por que isso acontece? Bom, naturalmente existem oscilações de ano para ano do volume de chuva, porque existem diversos fatores que influenciam nisso.
um fenômeno que acontece, ou no caso 2 fenômenos que acontecem, que interferem diretamente no volume de chuva no Brasil, é o fenômeno do El Niño e o fenômeno da Laninha. Provavelmente vocês já viram falar disso, né? Esse ano é ano de El Niño, esse ano é ano de Laninha. E geralmente o que acontece? Em ano de El Niño, ele caracteriza o quê? Um volume de chuva acima da média na região sul e um volume de chuva menor na região central do país. Já ano de Laninha, nós temos geralmente uma safra mais seca na região sul e uma safra com um maior volume de chuva na região central. Mas o que é esse El Niño e o que é essa Laninha? Bom, o El Niño, como vocês podem ver nessa figura da esquerda, essas duas figuras elas estão demonstrando a temperatura dos oceanos. E no ano de El Niño, você pode ver essa coloração avermelhada nas águas do Oceano Pacífico Equatorial. Isso acontece o que? Ano de El Niño nós temos o que? Um aquecimento anormal dessas águas superficiais e subsuperficiais, né, desse oceano. Já ano de Laninha nós temos o que? Um resfriamento anormal dessas águas. E esse resfriamento e aquecimento dessas águas, ele interfere basicamente no deslocamento das massas de ar, né, interfere nos padrões de vento ao longo de todo o planeta, né, principalmente o continente americano e também na Oceania. Isso, obviamente, interfere no deslocamento das massas de ar, que são as massas que são carregadas com umidade que vai acabar gerando a chuva. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos uma influência muito grande, por exemplo, das massas de ar carregadas de umidade que vêm da região da floresta amazônica, né? Ano passado a gente teve a floresta amazônica em destaque por conta da questão do desmatamento, muito erroneamente pelo conceito errado de que a Amazônia é o pulmão do mundo. Não, isso não é verdade. A quantidade de oxigênio que ela produz, ela praticamente consome todo esse oxigênio, né? Então é errado dizer que a Amazônia é o pulmão do mundo. A principal fonte de oxigênio que nós respiramos é oriunda principalmente da fotossíntese das algas que estão presentes nos oceanos, só para vocês terem uma ideia. Mas, embora é errado dizer que a Amazônia é o pulmão do mundo, não é errado a gente dizer que essa floresta faz chover. É uma região, obviamente, com uma floresta abundante e principalmente também com um volume de água muito grande. Então, a evapotranspiração nessa região é muito alta. E essas massas de ar carregadas de umidade, elas acabam, como você pode ver nessa figura, se deslocando, né, por toda a América do Sul. E essa umidade no ar, ela acaba gerando chuva em toda a América do Sul. Esses rios voadores, essas massas carregadas de umidade, vamos dizer assim, a quantidade de água é tão grande que ela é similar à vazão do rio Amazonas, que é em torno de 200 milhões de litros por segundo. Então, esses El Niño e Laninha acabam influenciando no deslocamento de massas de ar, seja da floresta amazônica, seja alguma massa de ar vindo do oceano, e acaba interferindo, né, no regime de chuva. Só para vocês terem ideia, aqui nessa tabela, nós temos o que? Um monitoramento da temperatura da água do Oceano Pacífico. Desde 1950 que é monitorado a temperatura desse oceano. E quando nós temos aqui uma coloração em vermelha, quer dizer que nós temos o que? Um aquecimento das águas e, consequentemente, foi um ano que provavelmente aconteceu El Niño. E quando nós temos a temperatura destacada em azul, é porque nós tivemos o que? Um resfriamento das águas desse oceano. E, consequentemente, tivemos uma laninha. Vamos pegar aqui, por exemplo, né, o ano de 2015 e o ano de 2016. 2015, vocês podem ver na tabela que praticamente teve um aquecimento das águas o ano inteiro. Menos intenso no começo, nos primeiros trimestres do ano,
E nos trimestres mais do segundo semestre do ano, nós tivemos o quê? Uma intensificação do El Niño e, consequentemente, isso se prolongou até a metade de 2016. E olha, vamos ver aqui o regime, a precipitação média trimestral em 2015 e 2016. Ela começou baixa, mesmo sendo o ano de El Niño, começou baixa em 2015, mas com a intensificação do El Niño, temos o que? Um aumento do volume de precipitação. Essa curva em cinza aqui é a média histórica. Percebe-se que nós tivemos um volume de precipitação muito acima da média histórica, e isso se prolongou até o início de 2016, que a gente pode ver essa curva em azul. Porém, no segundo semestre, a gente teve o que? A entrada de uma laninha, e o volume de chuva acabou sendo menor do que a média histórica. Percebam que nós temos uma influência direta, então, do El Niño e da Laninha. Mas, como eu falei, não é o único fator, não é uma regra. Mas, geralmente, ano de El Niño, volume de chuva acima da média na região sul. Ano de Laninha, volume de chuva menor na região sul.